E hoje nós vamos ver o que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos sobre as riquezas, sobre os bens materiais. A passagem é essa de Mateus 6, 19 a 34. E nós iremos vê-la nessa manhã, passo a passo. Não vamos ler toda agora, vamos lendo à medida que a exposição prossegue. Nós vamos orar pedindo que o nosso Deus nos oriente e nos dê compreensão nesse assunto que é da mais alta importância para todos nós. Oremos. Pedimos, nosso Pai, que Tu nos orientes e nos instruas com relação ao pão nosso de cada dia. De que maneira nós devemos buscá-lo, de que maneira devemos esperá-lo, o que devemos fazer com ele, reparti-lo. Pedimos, ó Pai, que a orientação venha dos céus através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Oramos pelos que se encontram aqui nesta manhã, de alguma forma aflitos, abatidos, preocupados, com assuntos pesados nessa área. Nós pedimos que Tua palavra traga conforto e orientação. Oramos pelos jovens da igreja que estão fazendo faculdade, terminando, procurando espaço no campo de trabalho. Oramos pelos desempregados, subempregados, aqueles que estão passando por dificuldades. Ó Deus, dê que Tua palavra traga conforto a todos nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, os nossos bens materiais, aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, como dinheiro, propriedades, salário, etc., todas estas coisas têm um papel crucial na nossa vida. O fato de que nós somos cristãos não diminui nem um pouquinho essa realidade. Os bens materiais, sim, afetam a nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual. Por isso, não é de estranhar que a Bíblia fala mais do dinheiro do que, por exemplo, sobre amor. Você vai encontrar muito mais passagens tratando da questão dos bens materiais, das posses, das riquezas, do que instruções a respeito de como nós devemos amar ao próximo e assim por diante. Tudo isso mostra ou aponta para a centralidade ou para a importância desse assunto na vida do cristão. E a sua importância fica ainda sublinhada quando nós estamos vivendo um momento difícil em nosso país. A crise institucional e política traz efeitos ou impacto nas finanças do país e, consequentemente, dos seus cidadãos como um todo. Daí a importância de nós entendermos bem o que Deus nos fala a respeito do sustento, a respeito das riquezas, a respeito das posses e de que maneira nós devemos nos relacionar com estas coisas. Essa é uma das razões pelas quais nós estamos iniciando essa série de estudos ou de exposições sobre os bens materiais. Se eu fosse colocar um título, eu colocaria Contribuindo em Época de Crise, porque não tenha dúvida, eu vou falar sobre contribuição, sim. Muito bem, o que é essa passagem que nós temos aqui diante de nós? Mateus 6, de 19 a 34. Aqui nós estamos dentro do Sermão do Monte, aquele famoso sermão proferido por Jesus numa elevação aos seus discípulos primariamente, mas também para a multidão que o seguia constantemente. Jesus já havia ensinado uma série de coisas a respeito do reino de Deus. Ele tinha pronunciado as bem-aventuranças, ou seja, a felicidade daqueles que pertencem ao reino de Deus. Ele deu a correta interpretação da lei de Moisés. Ele falou a respeito do homicídio, do adultério, dos juramentos e da vingança, que eram coisas que estavam prescritas na lei, e Jesus explica ou dá a verdadeira ou interpretação mais aprofundada dessa lei. Depois ele fala do amor ao próximo e se dedica a ensinar sobre as práticas espirituais que os discípulos deveriam fazer, tais quais jejum, oração e esmolas. E a partir daí ele pega o gancho para ensinar a seus discípulos a respeito dos bens materiais, de que maneira os discípulos deveriam lidar com bens materiais. Poderia soar estranho como é que Jesus, no alto de um monte, cercado dos seus discípulos, toda aquela multidão com tanta coisa para falar,
né, tantos assuntos trazidos pela lei de Moisés, pelo contexto da época, por que é que ele dedica um capítulo inteiro, porque há outras partes aqui do Sermão do Monte que podem ser adicionadas, para tratar a respeito dessa questão de dinheiro. Como eu já disse, a razão é que esse assunto é extremamente importante. Os discípulos de Jesus não eram ricos. Eles eram da população mais pobre da região da Palestina, onde Jesus estava ministrando. Todavia, as riquezas, elas são uma tentação, quer para o pobre, quer para o rico, quer para quem tem muito, quer para quem tem pouco. É claro que as tentações são diferentes, mas o que nós temos ou o que não temos acaba sendo uma fonte de tentação para nós e um grande desafio. Àquela altura, os fariseus, que eram os líderes religiosos e que eram extremamente ricos, eles se valiam da religião para prosperar financeiramente e tentavam mostrar que você pode ser espiritual, você pode ser religioso e ao mesmo tempo você pode se dedicar às riquezas. Então, alguns estudiosos acham que uma das razões pelas quais Jesus falou aqui sobre as riquezas é exatamente para dizer para os discípulos, isso aí que esses mestres religiosos estão ensinando, esse apego deles ao dinheiro, isso aí está completamente errado. Eu vou dizer para vocês qual é o caminho correto. Eu entendo que o Senhor Jesus tinha perfeita compreensão de que um entendimento equivocado sobre os bens materiais tem um impacto grande na vida espiritual das pessoas. Então, aqui nessa passagem, Jesus chama seus discípulos e coloca diante dele duas escolhas, e que vão servir de divisão para o que eu vou dizer aqui. A primeira escolha é: quem vai ser o seu Deus? As coisas que você tem ou Deus, Criador dos céus e da terra, que se revela na Bíblia? Está aí do verso 19 ao verso 24, que é a primeira parte da minha mensagem nessa manhã. Quem vai ser o seu Deus? Os bens materiais ou Deus, Criador dos céus e da terra? A segunda escolha que Jesus coloca diante dos discípulos está do verso 25 a 31. Como você vai viver? Ansioso pelos bens materiais ou pela fé nas promessas de Deus? É outra escolha que ele coloca diante dos discípulos. A primeira é: quem vai ser o seu Deus? E a segunda decorrente dessa é: como é que você vai viver aqui nesse mundo? Ansioso por conta do pão de cada dia ou em fé, esperando e confiando nas promessas de Deus? Queira Deus nos guiar, então, queridos, na interpretação, exposição e aplicação dessa palavra aos seus corações, meu coração, nessa manhã. Vamos então para a primeira escolha que Jesus coloca diante dos discípulos: quem vai ser o seu Deus? E ele coloca essa escolha através de três contrastes diante dos discípulos. O primeiro contraste é entre as riquezas terrenas e as riquezas celestiais, que está no verso 19 até o verso 21, vamos ler agora. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui o Senhor Jesus proíbe aos seus discípulos acumular riquezas. Verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ele proíbe aos seus discípulos ajuntar riquezas aqui nesse mundo. O que é que ele não está proibindo? Ele não está proibindo aos seus discípulos trabalhar e ganhar um salário, não está proibindo aos seus discípulos ter uma poupança ou fazer uma provisão pensando nos dias difíceis mais à frente. Também não está proibindo que os seus discípulos sejam prósperos e melhorem na vida, financeiramente falando. O que ele está proibindo é que você coloque sua esperança e a sua confiança nas reservas e nas provisões que você tem aqui nesse mundo. Que você faça dos tesouros aqui na terra o seu Deus e que acumular riquezas, propriedades, ter dinheiro seja o alvo principal da sua vida. É isso que ele está proibindo aqui quando ele diz: não acumule tesouros sobre a terra.
É isso que ele está dizendo, que ter dinheiro, ganhar dinheiro, ter mais e mais, aumentar o patrimônio, que não seja esse o alvo de sua vida aqui nesse mundo. E que você não coloque a sua confiança nessas coisas. Não coloque a sua confiança nessas coisas. E ele dá uma razão para isso, que está aí no verso 19, que nós lemos, que é a transitoriedade dos bens materiais. Naquela época, os bens materiais se resumiam basicamente, e eram guardados em casa, se resumiam basicamente em roupas finas, resplandecentes, roupas de escarlate, tecidas com fios de ouro e prata. Roupas eram caríssimas e eram consideradas como bens materiais ou tesouros. Tapetes muito caros também, barras de ouro, de prata, pedras preciosas, objetos preciosos. As riquezas eram medidas em termos disso e elas eram geralmente guardadas em casa. Jesus diz: não acumule tesouros sobre a terra, porque a traça vai comer o seu vestido, porque a ferrugem e o mofo e as intempéries da vida vão corroer a prata, o ouro, seu tapete, seus bens, suas pedras preciosas, para não falar dos ladrões que arrombam. Lembram que naquele tempo as casas eram feitas de barro com alguns tijolos, né? O ladrão cavava. Os ladrões cavam e roubam os tesouros que você tem. Então, essa é a razão número 1 que Jesus está dando para os discípulos não acumular tesouros aqui. Por quê? Porque eles são transitórios, eles são passageiros. Você tem hoje, você não tem amanhã. Se você coloca a sua esperança, a sua confiança nos seus bens materiais, então sua vida depende dessas coisas que você tem hoje e não tem amanhã. Os ladrões chegam, os ladrões roubam. Naquele tempo, ladrão que cavava com a pá. Hoje em dia, ladrão de paletó e gravata. Não sei quem é o pior. Mas ninguém pode estar seguro do que tem. Ninguém pode estar seguro. Por isso Jesus diz: não acumulem tesouros sobre a terra. Não acumule, que não seja o alvo de vocês. É o primeiro ponto dele. Em contraste, Jesus nos diz no verso 20, que nós devemos ajuntar tesouros no céu. Ajuntai, verso 20, ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ao que Jesus está se referindo? Com certeza Jesus não está aqui se referindo a um tesouro de méritos que será usado por Deus no dia do juízo final para avaliar se eu posso ser salvo ou não. Essa é a interpretação de algumas religiões. Fazer tesouro no céu significa o seguinte: você faz o bem aqui, o mais que você puder, e você está ganhando crédito lá no céu. E Deus está anotando lá, né, a pontuação. E quando você morrer e chegar no céu, Deus vai pegar, puxa o extrato de Zé aí. Aí São Pedro vai lá, puxa o extrato de Zé, e Zé acumulou ponto suficiente para entrar no céu. Ele não está falando disso. Acumular tesouros no céu não é você acumular méritos que um dia vão decidir se você vai ser salvo da condenação eterna ou não. Mas então, ao que Jesus se refere quando ele diz: juntai tesouros no céu? Nós podíamos aqui, de maneira bem ampla, dizer que tesouros no céu é tudo aquilo que você vai levar após a morte. É tudo aquilo que vai contigo após túmulo. Santidade de caráter, obediência à vontade de Deus, o fruto de seu serviço a Deus. É interessante que Lucas, quando cita esse sermão de Jesus, no capítulo 12, verso 33, ele coloca em particular, ele diz aos discípulos, ele retrata Jesus dizendo: acumulem tesouros no céu, vendam os seus bens, deem esmolas. Era como se Jesus, de acordo com Lucas, estivesse dizendo o seguinte: a única maneira, ou uma das maneiras, ou a melhor maneira de você acumular tesouro no céu, é você se livrar dos tesouros da terra. Você dê o que você tem, você contribua, seja generoso. E aí como que há uma transferência do seu tesouro terreno para o tesouro no céu. Não foi isso que Jesus disse ao moço rico? Lucas capítulo 18. Era um moço cheio de qualidades e de virtudes, que se batesse aqui na porta da igreja querendo ser membro da igreja, a gente aceitava ele na hora. Jovem, rico, tinha guardado todos os mandamentos desde a mocidade, já entra como diácono, né? Já vamos na hora eleger ele como diácono. Mas Jesus, olhando para o coração do homem, olhando para o coração do moço,
viu que aquele moço tinha um problema, ele tinha um outro, ele acumulava tesouros sobre a terra, isso era o seu Deus. Aí Jesus Cristo, então, depois que o moço disse que sempre tinha guardado a lei, Jesus disse então falta uma coisa só uma: venda o que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. E diz que o moço virou as costas e foi embora porque era muito rico e tinha muitas propriedades. É claro que isso que Jesus disse àquele moço não é o paradigma para todos os cristãos, do tipo que nós, para sermos cristãos, nós temos que vender todas as nossas propriedades, entregar um fundo comum, distribuir entre os necessitados da igreja. Se chegar um momento de crise, como teve na igreja de Jerusalém, Atos capítulo 2, 3, 4 e 5, até a história de Ananias e Safira, então, sem dúvida, nós devemos nos esforçar para ajudar os nossos irmãos. Mas o problema daquele moço, Jesus disse aquelas palavras àquele moço, porque o coração dele estava nas suas riquezas, o Deus dele era a riqueza que ele tinha. Por isso que Jesus disse, você tem que destronar esse Deus, e a melhor forma de você fazer isso é dar, é você ser generoso, é você se livrar do apego, do apelo que o dinheiro faz para nós. Quando você dá você bota a mão na carteira e está tirando uma nota de 100 para dar a alguém, parece que o dinheiro endurece e ele diz, não me dê, não me dê. A gente vai ver que Jesus vai se referir ao dinheiro aqui como uma potestade, rival de Deus. Rival de Deus é o que vem em seguida. A razão que Jesus dá para que nós acumulemos tesouro nos céus é ao contrário da razão dada para não acumularmos tesouro sobre a terra, ou seja, a duração e a segurança dos tesouros celestiais, que está no 20. No céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. Mas a segunda razão que Jesus deu para que nós não acumulássemos tesouro na terra, mas tesouro no céu, está no verso 21, e quer dizer simplesmente, e mostra a relação entre o nosso coração e o nosso tesouro. Veja o verso 21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quer dizer o seguinte, se o seu tesouro está aqui na terra, o seu coração vai estar aqui. O coração aqui representa aquilo que nós somos, o homem interior, a nossa personalidade, nossos desejos, nossa consciência, nossos afetos, nossas afeições, o nosso prazer, é isso que o coração representa. Então, o meu coração vai estar onde meu tesouro estiver. Se o meu tesouro está aqui sobre a terra, meu coração vai estar aqui sobre a terra. Se o meu tesouro está nos céus, então o meu coração estará nos céus. Onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que você não pode ter seu coração em dois lugares ao mesmo tempo. Ou seu coração está aqui sobre a terra, porque você está dedicado a entesourar bens materiais aqui, ou seu coração está nos céus, significando que o alvo da sua vida é agradar a Deus e fazer a vontade dEle e viver para o reino dEle. É claro, eu vou ter que dizer isso várias vezes durante a minha pregação para não ficar a menor dúvida. Ter o tesouro no céu e, portanto, o coração no céu, não significa que aqui na terra você não vai trabalhar, dar duro, se preparar para o futuro e uma série de outras coisas. A questão é onde está o seu coração, qual é o alvo da sua vida, qual é o objetivo da sua vida. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Quando ele fala, quando ele diz que o nosso coração vai estar onde estiver o nosso tesouro, e pensando nos tesouros no céu, mais uma vez, ele não está proibindo que os discípulos prosperem, mas ele está advertindo contra o perigo da prosperidade. Colocar o coração nas riquezas, confiar e depender dos bens materiais, se tornar insensível para com as necessidades dos outros, se tornar avarento, você se apega, como é um tesouro, o que é que a gente faz com tesouro? Tesouro a gente guarda. Antigamente o pessoal fechava em baú, botava embaixo da cama, escondia dentro de casa, enterrava no campo. Lembra da história de um homem que achou uma dracma, foi lá e enterrou no campo? O pessoal usava caverna, o que fosse. Tesouro ele guardava. Então, nesse sentido, se você tem tesouros aqui nesse mundo, qual vai ser a sua atitude para com ele?
né? É meu. Não dou para ninguém. Não chega perto. É isso que Jesus está dizendo. Ele está descrevendo a vida de muita gente hoje. Sabe, gente, o problema da igreja não é marxismo, não é ateísmo, não é evolucionismo darwinista, não são as seitas. O problema da igreja é o materialismo e o consumismo da nossa época, que faz com que os cristãos sejam consumistas, avarentos, mesquinhos, que não são generosos, pensam só em si, dependem dos seus bens. Esse é o problema da igreja. Não é o mundo lá fora. O mundo sempre foi do jeito que é e vai ficando cada vez pior. Mas é quando a igreja se deixa dominar por esse pensamento, por essa atitude que os homens sem Deus têm com relação ao dinheiro. Lutero disse que o Deus de um homem é aquilo que ele mais ama, pois ele o carrega no coração, dorme e acorda com ele, seja o que for. Riquezas, o ego, prazeres ou popularidade. Por isso que a melhor forma de combater isso é dar, ser generoso, contribuir, repartir, ajudar, em vez de entesourar. Aqui vamos para o segundo contraste, para vocês me seguirem, para a gente não perder o fio da meada aqui. Jesus está colocando diante dos discípulos a primeira escolha: quem é o seu Deus? Então a primeira escolha veio da forma do contraste entre riquezas materiais aqui na terra e riquezas no céu. O segundo contraste está no verso 22 e 23, é entre o olho bom e o olho mau. Vamos ler. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O segundo contraste aqui, então, é entre, como eu disse, o olho bom e o olho mau. O olho bom aqui corresponde a tesouros celestiais e o olho mau aqui corresponde aos tesouros na terra. Nessa analogia que Jesus está fazendo aqui, os olhos representam a maneira como nós percebemos as coisas. A figura que Jesus usa daqui é de uma lâmpada. Os olhos são a lâmpada do corpo. Imagine um quarto escuro, você entra no quarto, você não pode ver nada. Na hora que você acende uma lâmpada, então você percebe com clareza o quarto e as coisas que nele estão. Ou seja, a lâmpada, ela dá acesso ao conhecimento do quarto. Da mesma forma, os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Pelos olhos entram, é a analogia que Jesus está fazendo, a percepção do mundo lá fora, aquilo que está diante de nós. É pelos olhos que vai entrar a compreensão, a análise e a percepção da realidade. E aqui ele faz então a aplicação. Se o teu olho for bom, aqui nós temos um probleminha de tradução, porque a palavra bom, que foi traduzida aqui do grego, é a palavra haplos, que significa algo que é único, algo que é simples. Então, por isso que algumas outras traduções, elas já traduziram da seguinte maneira: se o teu olho for reto, ou seja, ele está focado num único objetivo, todo o teu corpo será luminoso. E aqui então a gente vai ver que o contraste entre olho bom e olho ruim é entre um olhar que está fixo no ponto e uma pessoa, que me desculpe se tiver alguém aqui, zarolha ou estrábico. Eu tenho um colega pastor que eu nunca sabia, não é? Ele olhava para um canto, mas ia para o outro, né? Então, você olhava para ele, você nunca sabia para onde é que ele estava indo, né? Porque tinha os olhinhos meio trocados. Era muito engraçado, né? A gente gostava muito dele, somos amigos. Depois ele fez uma cirurgiazinha de correção. Mas era uma graça, ele dizia que via tudo dobrado. Então, vê só, o contraste aqui é entre o olho que foca e aquele olho que não tem foco, o olhar que está disperso em duas direções. E o significado é simples. O olho bom é aquele que está focado em Deus, que tem como alvo os tesouros no céu e fazer a vontade de Deus. O olhar mau ou ruim é aquele que é incerto, ele olha em várias direções, tem um olho na riqueza e um olho em Deus, e o resultado é trevas.
insegurança, incerteza, não sabe para onde vai, a razão da existência, que caminho seguir, como ele diz aqui no verso 23, se os teus olhos forem maus, né, eles estão olhando para várias direções ao mesmo tempo, todo o teu corpo estará em trevas, diferente da lâmpada no quarto, que ilumina e dá direção. Portanto, caso a luz que em ti há, ou seja, os olhos que você tem, sejam trevas, que grandes trevas serão? Aqui é a segunda escolha. Qual vai ser o seu olhar? Ele vai estar fixo em Deus, e através desse conhecimento de Deus, você vai entender a realidade, ou seu olhar será estendido em duas direções e, portanto, você vai viver em trevas e em confusão? E que grandes trevas serão? Esse é o segundo contraste que Jesus coloca dentro do tema, quem é o seu Deus? Terceiro contraste está aí no verso 24, e ele é bem específico. Aqui Jesus se refere às riquezas como um senhor. Vamos ler? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como eu disse, as riquezas aqui, elas são apresentadas como um senhor. Esse é o terceiro contraste e o mais direto. A palavra que é traduzida aqui como riqueza, no final do verso 24, não podeis servir a Deus e às riquezas, é a palavra mamon, que é uma palavra aramaica de origem incerta e que alguns estudiosos acham que se refere a um deus pagão. Por isso o contraste entre Deus, o Deus verdadeiro, e o Deus mamon, que era o Deus do dinheiro, o Deus material. Dessa forma, Jesus apresenta as riquezas como uma potestade, como um poder, como se fosse um Deus, uma entidade que tem o poder de cativar e escravizar as pessoas, a ponto de Jesus dizer, se referir a ela como sendo um senhor. Ninguém pode servir, a palavra servir aqui significa servir como escravo. Ninguém pode servir como escravo a dois senhores. E dessa forma, Jesus coloca Mamon, que é o Deus das riquezas, na categoria de um senhor, ou seja, um dono, um patrão, que tem escravos, que domina esses escravos, que controla a vida desses escravos. E o dinheiro tem esse poder, ele é um senhor, sim. É claro que nós não estamos dizendo aqui que o dinheiro é uma entidade maligna, um demônio. Porque a gente sabe que o problema não é o dinheiro. O dinheiro, ele pode ser, vai depender do uso dele. O que Paulo chama da raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. O dinheiro, ele pode ser usado para coisas boas. Entretanto, ele tem o potencial, esse aqui é o ponto, as riquezas, elas têm o potencial de escravizar os seus possuidores. Tem esse potencial, representa uma tentação muito grande de aprisionar as pessoas na avareza, na mesquinhez, na visão distorcida, e coloca então essa pessoa em curso de colisão contra Deus, a ponto de Jesus dizer aqui, você não pode servir aos dois, ou você vai servir ao Deus Mamon, ou você vai servir ao Deus Criador dos céus e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo, mas você não pode servir aos dois senhores ao mesmo tempo. É claro, um escravo, ele só tinha condições de servir a um patrão. É diferente, por exemplo, hoje. Hoje você tem um emprego, trabalha de manhã na prefeitura, à tarde você trabalha numa papelaria e à noite você está vendendo picolé lá na Praça da Independência. Você tem 3 trabalhos diferentes durante o dia. Todo mundo pode fazer isso hoje. Naquela época, não. O escravo era de dedicação exclusiva ao seu patrão. Ele não podia servir a alguém mais. A sua vida era dedicada àquele senhor, àquele patrão. Então, ou você é escravo de Mamon, ou você é escravo de Deus. Mas você não pode servir aos dois ao mesmo tempo. Eu imagino até a situação que você, naquele tempo, era escravo de 2 senhores, e os 2 senhores até pensavam igual, mas você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você ou se dedica a um e despreza o outro, ou você ama um e odeia o outro. Imagine quando o caso é de 2 senhores que são rivais, Deus e Mamon. São rivais. Você não pode servir a um e você não pode servir ao outro ao mesmo tempo.
E aí a escolha é sua. Daí a pergunta de Jesus: quem é o seu Deus? A quem você serve? A quem você se dedica? Qual é o alvo da sua vida? O que significaria então servir as riquezas? A Mamon é você fazer de Mamon, as riquezas, o objetivo da sua existência. É você lutar e trabalhar com todos os seus esforços para acumular esses bens, você depender desses bens, dedicar-se inteiramente a ter mais e mais, entesourá-los, preservá-los, guardá-los, não dá-los, não compartilhá-los, não ofertar, não contribuir, e isso é o que a Bíblia chama de avareza, e é o único pecado, além da idolatria mesmo, que é chamado de idolatria na Bíblia. A avareza é chamada de idolatria. O que é uma pessoa avara? É uma pessoa que ela se apega ao dinheiro, ela segura os seus bens, ela entesoura, ela guarda, ela preserva, aquilo é dela, aquilo é a vida dela. E, portanto, as riquezas, como eu já disse, o dinheiro tem esse poder de se transformar numa potestade, escraviza aquela pessoa e a pessoa então se torna um adorador de Mamon. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, se refere à avareza como sendo idolatria. Para você ser um idólatra, você não precisa se curvar diante de uma estátua de Vossa Senhora de não sei das quantas. Basta você ser avarento e você já é idólatra, porque você está servindo ao Deus Mamon. Como eu disse, a avareza é chamada de idolatria porque Mamon é uma potestade inimiga de Deus. Em contraste, servir a Deus seria usar os bens materiais para os fins determinados por Deus. Não é errado ter bens materiais e não é errado ser próspero e não é errado querer ter uma situação boa na vida. Mas tem que lembrar que Deus determina que os bens materiais sejam usados para o seu sustento pessoal, sustento da sua família, sustento da obra de Deus, ajuda e caridade para com os pobres e necessitados. Como eu disse, o problema da igreja não é islamismo, marxismo, ateísmo, mas o materialismo da nossa cultura que contamina a igreja, fazendo com que os cristãos sejam consumistas, avarentos, mesquinhos, insensíveis e olhem para a igreja como se fosse uma empresa. Esse é o grande problema. E aí então vem a pergunta: quem vai ser o seu Deus? A segunda escolha de Jesus, já estou me encaminhando para o fim aqui, está no verso 25 a 34, a escolha que ele coloca diante dos discípulos. Como você vai viver? Mateus 6, 25 a 34. Como você vai viver? Primeiro ele perguntou: quem vai ser o seu Deus? Mamon ou Deus? E agora ele pergunta: como você vai viver? E nós vamos ver aqui que as duas partes estão intimamente ligadas. Então, o Senhor Jesus fala disso aqui, ensinando aos discípulos de que maneira encarar as necessidades da vida. Vamos ler do verso 25 até o verso 34. Por isso vos digo, ou seja, à luz dessas três escolhas que eu coloquei diante de vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Como é que você vai viver? Inquieto por conta dos bens materiais ou a falta deles, ou você vai viver em fé, buscando o reino de Deus e confiando nas promessas de Deus? Jesus, então, vamos ver como Jesus desenvolve essa segunda escolha,
primeiro, ele proíbe, da mesma forma que ele proibiu os discípulos de acumular tesouros sobre a terra, que é o verso 19, aqui no verso 25 ele proíbe os discípulos de andarem ansiosos. O verso 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. A orientação que ele está dando aqui é por conta do que ele disse no verso 24. No verso 24 ele disse, você não pode servir as riquezas e servir a Deus. Então a escolha dos discípulos vai ser, não, eu vou servir a Deus. Então o alvo da minha vida vai ser servir a Deus. Mas e de onde virá o meu sustento? E aí Jesus disse, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Não viva ansioso. A sua dedicação a Deus, ela não deveria provocar ansiedade com relação à falta dos bens materiais aqui nesse mundo. Não andeis ansiosos pelas coisas necessárias da vida. Veja, o verso 25. Quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai beber, pelo que você vai vestir. Não ande preocupado com estas coisas, pois a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. O Deus que dá o maior, Ele dá o menor. Se Deus deu a vida, quanto mais a cobertura para o corpo. Se Deus deu a vida, quanto mais o sustento para essa vida. Não viva ansioso a respeito destas coisas. Segunda orientação, primeira, viva sem ansiedade. Segundo, descanse na providência de Deus, verso 26 a 30, e ele dá dois exemplos. Olhe as aves do céu. Os passarinhos acordam bem cedinho de manhã, vão trabalhar, eles não entesouram, eles não têm caderneta de poupança, eles não têm dinheiro aplicado no banco, e ninguém nunca viu um pardal com enxaqueca, pensando no que é que ele vai comer amanhã. Então o argumento aqui é do menor para o maior. Se Deus cuida dos passarinhos, será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus não vai tomar conta de você, que foi feito à imagem e semelhança dele, é filho dele em Cristo Jesus? O segundo exemplo são os lírios do campo. Está aí do verso 28 a 30. Aqueles lírios eram florzinhas que cresciam nas campinas da Palestina durante a primavera, flores belíssimas, coloridas, que pintavam o cenário daquela época de amarelo, branco, vermelho, azul, muito bonito. Só que essas florzinhas, com toda a sua beleza, a ponto de Jesus dizer que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma delas, aquelas florzinhas saía o sol, batia o solzão lá, com 2, 3 dias elas estavam secas. E Jesus pergunta, ora, se Deus teve o cuidado de embelezar, de fazer estas flores, que hoje existem e amanhã são lançadas no fogo, se Deus as veste com tal beleza, será que Ele não pode dar a você a roupa que você precisa, cuidar da sua vestimenta e das suas necessidades? E Jesus acrescenta, homens de pequena fé, aqui identificando a raiz do problema, a falta de confiança em Deus e na provisão de Deus. Terceiro ponto, primeiro ponto, não viva ansioso. Segundo, descanse na providência de Deus, pensando nas aves e nos lírios. E terceiro, busque o reino de Deus em primeiro lugar. E aqui está na mesma sequência daquilo que ele vem dizendo antes, não é? Não acumule tesouros sobre a terra, mas sobre os céus. Que o seu olho não seja mau, olhando para 2 lugares ao mesmo tempo, mas foco em Deus, e que seu coração esteja onde está o seu tesouro, e que você sirva a Deus e não às riquezas. Portanto, não ande ansioso, descanse na providência de Deus, e agora, por último, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Essa ordem é dada na forma de 2 proibições, verso 31 a 34. Primeira proibição, no verso 31, ele diz, portanto, não vos inquieteis, não viva inquieto. Por que não? Que inquietação é essa? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Ou com que eu vou me vestir? Não viva inquieto. É proibido ao crente viver inquieto com o dia de amanhã. É a mesma proibição que ele vem fazendo desde o início. Se você se dedica a mamon, se o seu coração está aqui na terra, se acumular dinheiro é o alvo da sua vida, você vai viver inquieto, porque isso é o preço que o Deus Mamon paga para os seus escravos. Viver inquieto. Será que eu vou ter amanhã? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Tem gente de olho no meu dinheiro, né? Eu quero mais, eu preciso de mais. Então, a pessoa vive inquieta. Não viva
inquieto. Por quê? Verso 32. Porque quem vive assim é o descrente que não tem Deus. Os gentios é que procuram estas coisas. Quer uma melhor definição das pessoas do mundo do que essa? Pessoas angustiadas, deprimidas, nervosas, estressadas. E geralmente a preocupação é isso aqui. De que eu vou viver? Vou ficar sozinho, vou ficar velho, vou ficar doente, vou ficar abandonado numa casa, não vou ter suficiente no meu futuro, não vou ganhar o suficiente para o pão que eu vou ter, como é que vai ser a minha vida? Vou ser jogado no meio da rua, vou virar um sem-teto, vou virar... E aí vem, e a pessoa simplesmente se torna angustiada, deprimida e uma série de outras coisas. Os gentios é que vivem dessa maneira, mas nós sabemos melhor. Diz aí o verso 32, o vosso Pai Celeste sabe do que é que você tem necessidade, sabe do que é que você precisa. Então, não vive inquieto. Segunda proibição, no verso 33 a 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, outra vez, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois, e aqui são duas razões, o amanhã trará os seus cuidados, você não sabe o que é que vem amanhã, e basta a cada dia o seu mal. Já pensaram na palavra preocupado, o que é que ela significa? Você se preocupar com uma coisa que nem aconteceu ainda. Você está preocupado, ela nem aconteceu e você já está ocupado com ela. Você não sabe o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. O maná que caía do céu era só por um dia. O maná da segunda, o maná da terça, o maná da quarta. Jesus nos ensinou a pedir o quê? O pão nosso. Ele não vai dar hoje o pão de amanhã, no sentido de que Ele sempre vai nos manter dependentes dEle, sempre. Por isso que eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, para que eu confie nele, para que eu dependa dEle. E a grande questão é, como é que você vai viver? Ansioso ou confiando nas promessas de Deus? Buscai, é assim que ele termina, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está proibindo, mais uma vez, que você trabalhe, que você ajunte para o futuro, que você tenha uma provisão, que você tenha uma aposentadoria, que você tenha uma poupança para momentos difíceis. Não, ele não está proibindo isso. Ele está proibindo que isso seja a razão da sua vida. Ele está proibindo que esse seja o alvo da sua vida, que você coloque seu coração, sua confiança e sua esperança nessas coisas. Ele quer uma dedicação exclusiva do nosso coração e nossa mente para Ele. Faça isso e Ele haverá de cuidar de vocês. O que é que Jesus está ensinando então, terminando? Jesus está dizendo que a vida dos discípulos não pode ser determinada pela busca das riquezas. Cristãos não podem ser materialistas. Cristãos não podem ser consumistas. Cristãos não podem ser avarentos. Eles não podem ser mesquinhos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eles não podem ser guiados pelo Deus Mamon. Segundo, eles têm que estar livres e desapegados dos bens materiais. Não é errado você ter, mas você tem que estar desapegado, do tipo assim, se Deus levar tudo que você tem amanhã, você vai dizer como Jó, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso hoje? Não faz mal você ter carro do ano, propriedade, chácara lá no interior de Goiás, fazendo, não é proibido. São bênçãos, dê graça a Deus por isso. Mas a pergunta é, seu coração está nessas coisas? Você tem que estar desapegado disso. E às vezes, para nos desapegar disso aí, Deus permite a bordoada. Ele leva uma parte, você perde outra. Para que a gente aprenda a viver e dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei não ter nada e eu sei ter em abundância. Eu sei o que é ser pobre e sei o que é ser rico. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Nós temos que desapegar das coisas desse mundo. Eles devem aprender a viver sem ansiedade quanto ao futuro e, consequentemente, a ser generosos com tudo o que têm. Palavrinha aos que estão desempregados aqui. Eu
eu sofro com vocês com a situação que o Brasil está passando. E eu sei que tem gente desempregada. E eu não quero minimizar a preocupação, a dor e a angústia que pessoas assim, especialmente pai de família, enfrentam. Em nenhum momento eu quero minimizar isso aqui hoje. Mas eu queria que você lembrasse, você sendo filho de Deus, que Deus haverá de prover. Ele não vai deixar que lhe falte o pão de cada dia. Talvez a gente esteja acostumado com um pudim, mas Ele não ensinou a gente a orar, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ele não ensinou a gente a orar, dá-nos o pudim de cada dia, mas dá-nos o pão de cada dia. Pode ser que vai faltar o pudim, mas o pão não vai. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Aos que vivem ansiosos e preocupados, eu sei que a ansiedade e a preocupação às vezes tem uma base clínica, é algo primário da natureza, é um problema da constituição da pessoa, mas eu desconfio mas eu quero dizer que remédio não substitui fé. E às vezes nós estamos querendo resolver um problema que é espiritual à base de remédio. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos, homens de pequena fé. Então, às vezes, o problema não vai ser remédio que vai resolver, que quando você parar de tomar, vai voltar tudinho. Mas, às vezes, é um problema espiritual. Você tem que aprender a depender de Deus e a confiar nele. E, por último, não importa a dificuldade que nós estejamos enfrentando, generosidade não é uma opção, mas é uma ordem de Jesus. Você nunca vai ter tão pouco que você não possa compartilhar com quem tem menos ainda do que você. Sempre vai ter alguém precisando mais de ajuda do que você. E ter o coração aberto, não deixa que a crise, o medo, a incerteza política e financeira do país feche o seu coração. Ser generoso não é alguma coisa que a Bíblia nos dá como opção ou numa época em que a gente tem muito, mas é sempre. Você vai encontrar, especialmente segundo aos Coríntios 8:9, Paulo dizendo, da sua pobreza eles tiraram generosamente, Paulo elogiando as igrejas onde ele tinha feito uma coleta para os pobres. Que Deus nos ajude a confiar nele, a descansar nele e compreender que Ele é o nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Jesus, Tu nos ensinastes a não acumular tesouros aqui, mas nos céus. Ensinastes que o nosso olhar deveria ser estreito, direto, focado em Ti e não estrábico. O Senhor nos ensinou que não devemos servir ao Deus Mamon, mas a Ti. O Senhor nos ensinou a não viver ansiosos, a observar os lírios e os pássaros, a não ser como os gentios e pagãos que não têm Deus e que vivem angustiados e inquietos. O Senhor nos ensina a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Ó Senhor, que não sejam apenas mais palavras de um sermão de domingo de manhã, mas sejam palavras usadas pelo Teu Espírito para mudar entendimentos, compreensões, mudar atitudes, trazer descanso e conforto ao Teu povo, mudar orientações de vida. Oro pelos desempregados, aflitos, pai de família, que enfrentam dificuldades. Tu prometestes o pão de cada dia, que não nos falte. Ajuda, Senhor, os jovens que estão procurando se inserir no mercado de trabalho. Dá a eles condição de ganhar o pão. Oramos pelos empresários da nossa igreja que sofrem com essa crise. Dá-lhes Tua graça e misericórdia e dá-nos a todos um coração generoso. Sempre, não permita que a crise resseque o nosso coração com mesquinharia, mas que nós sejamos sempre generosos para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.